Olá, jovens! Seja bem-vindo! Essa aqui é mais uma videoaula do professor Gui Brits para vocês, jovens do MSE. Hoje, galera, nessa nossa videoaula, que tem o apoio da nossa apostila na descrição do vídeo, também na descrição temos o nosso questionário Forms para você testar os conhecimentos, ver se você já está apto a ingressar numa concessionária de motos. Saiba através do questionário se está sendo proveitoso tudo que você vem captando nessas videoaulas, beleza? É isso aí, jovem! Hoje eu convido você, jovem, e todos os aspirantes a mecânicos a falar sobre caranguejar. Caranguejo. O que é esse termo que é muito utilizado dentro da mecânica? Olha, a moto do cliente deu entrada na oficina caranguejando. Ele precisa então que resolva esse problema. Ou olha, depois que a moto do cliente começou a caranguejar, ele começou a ouvir estalos na suspensão traseira, ele começou a ter problemas ali na transmissão, na relação da moto. O que a gente pode fazer para resolver os problemas que ele tem? E esse problema original é vindo do efeito caranguejar que a moto começou a produzir? Ou são problemas que vieram antes do efeito caranguejar e por consequência deixaram a moto caranguejando? É isso aí, jovem! Hoje a gente vai falar a respeito do que são os três principais componentes que mantêm a moto alinhada. A gente vai falar a respeito de rodas e todos os componentes de roda. A gente vai falar a respeito das peças móveis de fixação da moto, que vocês vão ver adiante aí a respeito de mesa, de caixa de direção, de mesa inferior, superior, de amortecedor, de balança de suspensão traseira. São as peças então que a gente vai citar. E por último, a gente vai conversar a respeito de que é possível ou não é possível a gente mandar fazer um alinhamento do quadro da motocicleta aí, que sofreu um dano, que a consequência é caranguejar. Já ficou claro então qual vai ser o tema da nossa videoaula de hoje? Espero que sim! Por que sua moto está caranguejando, jovem? Esse é o tema da nossa videoaula e a gente vai hoje debater a respeito desse assunto detalhadamente, jovem. Acompanhe esse vídeo conosco e vamos já de início abordar o primeiro tema. Caranguejar. Vocês conseguem ter ideia do que é esse termo? Neste primeiro tema, a gente vai falar o que pode deixar a sua moto torta. O que uma moto torta tem a ver com caranguejo? É meio distante as duas referências, mas nem tanto. Este nome caranguejar foi adotado pela mecânica, jovem, porque existem motos que, depois de um certo tempo de danos, ou de desgastes, ou de acidentes, elas apresentam um desalinhamento das rodas, ou seja, a roda da frente vai estar um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, ou o problema pode ser na roda de trás, estando um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, ou nas duas, estando um pouco mais uma para cada lado, ou ambas forçando o mesmo lado. Todos esses efeitos que a gente chama na mecânica de ancoragem, que são os pontos de apoio do chassi com o eixo que move a roda, todos esses pontos de ancoragem, quando não são distribuídos equilibradamente por dano da peça ou algum acidente da moto, essa moto tenta automaticamente, com a inércia, compensar esse peso se apoiando sobre o lado que está em melhor estado. Imagine que a roda da frente esteja com o seu lado direito, sua superfície direita em melhor estado, e a roda de trás esteja com a sua superfície esquerda em melhor estado. Então é óbvio que a moto vai se apoiar na dianteira desta forma e na traseira desta forma. Olha como a gente tem o efeito caranguejo aumentado quando esses desgastes são contrários da roda da frente em relação à de trás. Esse efeito que muitas vezes você que está circulando na rua, observando a moto da frente, consegue ver que ela se encontra fora de alinhamento. Esse efeito, além de influenciar toda a parte mecânica da moto, também é um grande vilão para a pilotagem, para a dirigibilidade do veículo. Por que é um grande vilão para a pilotagem, para a dirigibilidade do veículo?
Porque a moto que está fora de ponto de equilíbrio, com seu ponto de ancoragem fora do ponto zero, ou seja, está desequilibrada, ela vai tender a ter mais facilidade em fazer curvas para um lado do que para o outro, nunca para os dois, como originalmente deveria ser. Ou seja, uma moto caranguejando facilmente ela mergulha para o lado mais resistente do rolamento e ela cai, literalmente ela se joga sem ter ancoragem suficiente para o outro lado, onde o rolamento, ou a bucha, ou a caixa de direção, ou o alinhamento das mesas estão danificados, ok? Então a gente vai ter um lado com a dirigibilidade ok, correta, que é um mergulho para dentro da curva com a inércia do veículo, e outro lado a gente vai ter uma resistência de queda da moto, e quando ela cair, ela vai cair de uma vez, desequilibrando o piloto. Conscientemente, o piloto já tem que levar em consideração que se o veículo está com problema de caranguejar, ele vai ter que ter uma pilotagem diferenciada para o lado direito e para o lado esquerdo da moto, ok? Isso não é uma situação normal e é uma situação que já levou muitos veículos a acidentes e pilotos também. Essa é uma situação que pode ser resolvida com baixo custo, quando o problema são rolamentos ou buchas, ou até mesmo pode chegar a um custo elevado quando o problema é desalinhamento do quadro, que a gente já conversou a respeito de quadros ou chassi. Quando o problema é desalinhamento desse quadro e desse chassi, a gente vai ter um custo muito maior na mão de obra, porque antes do quadro ser alinhado, a gente precisa retirar todas as peças, exatamente 100% das peças do quadro, e assim que ele voltar alinhado, a gente tem que repor 100% dessas peças de volta, e existem peças que ao tirar se danifica, como a caixa de direção, tendo que colocar uma caixa de direção nova, ok? Então a gente tem aí a desmontagem e montagem do veículo de maneira completa, a substituição da caixa de direção e o alinhamento robótico do chassi, se ele houver trincas, empenamentos, ferrugens ou qualquer outro dano que necessite colocar nas máquinas robóticas computadorizadas que vão deixar esse chassi novamente alinhado ou vão condenar ele e deixar claro aí para o mecânico e o proprietário da moto que este veículo não tem recuperação, ok? A recuperação dele pode ser cara e muitas vezes afetar a segurança original que era proporcionada antes. Estamos começando a entender, jovem, a respeito do que é ter uma moto torta, a respeito do que é esse efeito que leva ao apelido de caranguejar. Caranguejar, então, vem, né, do crustáceo marítimo caranguejo, que costuma andar para as laterais, ok? Para a direita ou para a esquerda. Então a gente diz que a moto está realmente se deslocando para frente no efeito caranguejo, no efeito para frente diagonal, ou seja, estamos seguindo a mesma reta, só que com um veículo em diagonal. Beleza, galera? Esse é o efeito caranguejar que a gente vai encontrar em muitas motocicletas. Além, galera, desse efeito caranguejar que a gente vai encontrar, que como eu já disse, pode ser resolvido com orçamentos desde baixo a altíssimos, a gente ainda tem os nossos grandes vilões da mecânica, que não são os mecânicos, são os mecânicos. O que são os mecânicos, professor? É aquela pessoa que assistiu a alguma instrução de moto, pouca ainda, e se aventurou a mexer na sua própria moto e não encontrou a solução do problema. Muitas vezes ele vai precisar do apoio de um mecânico. Só que quando ele chega com esse veículo no mecânico, ele já fez inúmeras tentativas de acerto desse veículo, para não ter que chegar nesse nível de pagar um profissional, ok? Então a moto já vai chegar para você não só com o problema que ela adquiriu pela rodagem, mas com todos os problemas que ela adquiriu por uma manutenção incorreta, por uma manutenção amadora, beleza? Aí a gente começa a diferenciar o que é a manutenção amadora, o que são os mecânicos e o que são os profissionais de reparação automotiva, você, mecânico de moto, ok? O que acontece? Muitas vezes, um mecânico, para camuflar alguns problemas na intenção de vender a moto, na intenção de ele mesmo circular com aquela moto e não ser visível as deficiências do veículo, ele está então com a sua moto ali
com um problema de guidão. Ele deixou sua moto tombar parada, ou ele emprestou a sua moto, caiu de lado, enfim, um dos lados do guidão entortou. Está diferente do outro, não está uniforme, beleza? Às vezes, essa questão de entortar é pequena. Mesmo assim, mesmo que não substitua o guidão, onde o conselho é substituir o guidão, porque o metal, uma vez torcido sem temperatura, ele trinca, e você tentar voltar ele para o local, corre o risco de essa trinca virar uma ruptura, ok? Então, um metal torcido sem a devida temperatura, sem o processo de confecção certa, é um metal condenado. Mas digamos que, por algum motivo, o proprietário não quer trocar o seu guidão. O mecânico vai lá, vê que a diferença de um ponto para outro é pequena, são 1, 2 centímetros, e ele solta então as mesas inferior e superior. Mesas, galera, para quem não sabe, é exatamente essa peça que se encontra no contato da nossa moto e por baixo dela, próximo à buzina da nossa moto. As duas bengalas, as duas suspensões traseiras para essa moto aqui, tá? Vão fixadas direto na mesa. Então, para compensar, para o piloto ter o efeito de estar com o volante fixo e reto e a roda da frente estar alinhada, ele pega essa torção do acidente e transfere para as duas mesas de fixação da bengala. Fato é que as bengalas, em vez de trabalhar de forma reta, começam a trabalhar de forma torcida, para compensar a torção não original do guidão. Isso, galera, é fato que nós mecânicos vamos encontrar na nossa oficina, e a gente vai ver que não necessariamente a gente vai seguir a sequência de passos que encontra o defeito. Às vezes o defeito ele é produzido artificialmente por uma pessoa que não tem a mão de obra capacitada. Então a gente tem que imaginar que esse veículo pode ter sim defeitos físicos provenientes de desgaste de peça e pode ter defeitos implantados provenientes da inexperiência, da imperícia da pessoa que se acha mecânica, ok? Temos que contar esses dois variantes para que nós não percamos muito tempo na solução do problema, tornando nossa mão de obra mais cara para nós mesmos, uma vez que já foi fixado um valor para o cliente, ou que alegar que ele mexeu no veículo não vai justificar um valor acrescido no orçamento. Então, se na oficina foi definido na entrada um orçamento, seguiremos o orçamento da forma mais correta e prática, ok? Sem delongas, sem prolixia dentro do nosso serviço, sem enrolação. Beleza, jovem? Estamos acompanhando então o que é uma moto caranguejar, o que pode levar uma moto caranguejar, o que são essas peças que o mecânico leva em consideração na camuflagem de um problema no intuito de vender uma moto. Acompanhe, jovem, você que está interessado em vender, comprar motos, fazer manutenções de motos. A gente tem um vídeo bem interessante a respeito dos segredos de um mecânico na hora de comprar moto e tem tudo a ver com essa questão de alinhamento, de rolamentos, de caixa de direção, de alinhamentos de carenagem, paralama, faróis. Tudo isso está citado detalhado dentro desse vídeo que você pode, então, acoplar o conhecimento a essa aula que também são do mesmo objetivo, que é tornar a moto dirigível aonde há desgastes proveniente ao uso excessivo, a longa data de fabricação ou excesso de carga da moto. Beleza, jovem? Vamos agora para o nosso segundo tema abordado nessa aula, problema na suspensão e roda dianteira. Quais são os problemas que levam a moto a caranguejar, ok? A gente vai falar a respeito aí de problemas externos e problemas mecânicos. Problemas externos, o que pode levar uma moto a caranguejar? Em primeiro lugar, as grandes irregularidades do chão. O que são grandes irregularidades no chão? Subir e descer guias, calçadas, onde a moto não foi preparada para isso, aquele modelo não foi preparado para isso, ok? Pular lombadas na intenção de não perder velocidade ou de executar algum tipo de manobra que saia as rodas do chão, sobrecarrega toda a questão da direção, suspensão, roda e rolamentos da roda dianteira. O uso inadequado da moto, se não for um dos maiores vilões,
é um dos maiores causadores disso, que é o uso inadequado. É utilizar a moto de trabalho, de passeio para manobras, ou seja, utilizar a moto fora do contexto que ela foi fabricada. Ou seja, manobras como RL, que é o famoso freio da frente, onde ergue-se a roda de trás, ou até o vulgo borrachão, que é ficar acelerando a motocicleta freada a roda da frente e derrapando a de trás, também são dois dos vilões que fazem parte do uso inadequado da moto, que afetam ela, tornando-a caranguejando, ok? Colisões, batidas na moto, seja de frente, seja na lateral, podem afetar diretamente o alinhamento das rodas da moto de forma muito incisiva e até mesmo sem uma grande batida. Uma pequena batida já pode levar a esse nível de desalinhamento, beleza? Excesso de carga. Seja por dois adultos obesos, como a gente já falou, existem capacidades que a moto consegue suportar, seja de carga através dos baús, seja com a presença de dois passageiros. Se a gente tem dois passageiros obesos que sobrecarregam, que ultrapassam esse limite de carga da moto, é fato que vai se danificar diversas peças numa velocidade muito maior que originalmente danificaria, ok? Se essa peça já estiver no fim da vida útil e for sobrecarregada, ela pode romper-se, ela pode deixar você na mão, porque ela já tinha um desgaste que não era notável com o peso dentro do padrão, e com um sobrepeso sobre o limite, se tornou bem evidente esse problema, agravou e até imobilizou a moto. Acontece, beleza, galera? E a falta de manutenção dessas peças de desgaste, a falta de substituição, então, da caixa de direção, a falta de substituição de retentor, de óleos ATFs de suspensão, a falta de substituição de um guidão desalinhado, pode levar a esses fatores que deixam a roda dianteira, a suspensão, danificada. Beleza? Efeito disso foi o que eu comentei para você, jovem, no vídeo a respeito de ancoragem. Uma vez que um dos pontos da moto, seja direito ou esquerdo, sofre mais carga que o outro, a moto tende a deitar para o ponto de maior resistência, ok? Tornando as curvas instáveis para uma das duas direções. Beleza? Este é o fato. Inicialmente, galera, a gente precisa seguir um checklist, a gente precisa seguir um passo a passo na busca desses problemas. A gente já visualizou se esse checklist inicia-se, né, de forma visual para ver se não foi uma manutenção errada implantada na moto, ok? Mesas torcidas para compensar algum tipo de desalinhamento na moto, a gente visualizou. Se não for, a gente vai, em primeiro passo aqui, verificar os alinhamentos da mesa inferior e superior. Como a gente pode ver, mesa é, então, essas duas peças de fixação, que fixam tanto painel, contato, farol, buzina na motocicleta. São essas duas mesas. Caixa de direção são os rolamentos que fixam essa mesa no quadro, ok? Então, qual que é o estado? Vamos verificar o alinhamento das mesas inferior e superior da direção, no intuito de achar algum dano que foi implantado por um mecânico, ok? Segundo passo, o estado do guidão da moto. Está empenado? Está mal instalado esse guidão da moto? Como que esse guidão da moto está? Existe um ponto no guidão da moto que indica a inclinação que ele deve ser instalado e o ponto de fixação onde vão ser presos na mesa. Caso isso seja influenciado, você queira deixar o guidão mais para trás ou mais para frente, isso influencia no ponto de ancoragem na moto, que por sua vez vai fazer a torção da suspensão dianteira. Beleza? Qual o estado da caixa de direção, galera? Qual o estado dos rolamentos que se encontram aqui na base do chassi? Tanto esse rolamento superior da caixa de direção, quanto esse rolamento inferior da caixa de direção. Esse rolamento geralmente é do tipo bolinha, tá? O mais comum e mais barato, mas em algumas motos importadas ou de competição a gente pode encontrar um rolamento do tipo agulha, que é importado, porém tem a sua durabilidade bem maior, ok? Mas vamos continuar estudando a nossa 150, que tem rolamentos de bolinha. Quarto estado, o estado das bengalas, galera. Alguém sabe o que é bengala? Suspensão da frente.
Para algumas motos se chama suspensão helicoidal, para outras se chama suspensão upside down e ainda para essa que nós estamos estudando se chama suspensão telescópica, ok? Nessa suspensão telescópica, como estão os retentores de vedação do óleo inteiros, eles estão vazando? Não, eles estão absorvendo água para dentro da suspensão? Deve-se verificar isso por baixo dos guarda-pós, existem os retentores na suspensão do tipo dessa moto que estamos estudando, tá ok? Suspensão telescópica. Vamos verificar também os níveis de óleo de lubrificação ATF que estão no interior dessa suspensão. Estão dentro do prazo de validade do fabricante indicado no manual do condutor da moto? Não, eles estão podres. Não estão legais, então tem que ser substituído. A quantidade de ml está correta? Está o que o fabricante indica? Não, está a mais. Isso pode gerar uma sobrecarga de pressão nos retentores de vedação. Está a menos. Isso pode gerar um atrito entre a mola e a flauta da suspensão telescópica. Danifica a moto, causa o efeito caranguejar. E o estado da roda dianteira. Nós estamos com os dois rolamentos da roda totalmente íntegros. Eles estão apresentando barulho. A roda dianteira está apresentando folga. A roda dianteira pode estar apresentando falha ou estar amarrada, presa. Tudo isso influencia no nosso efeito caranguejar da moto. Acabamos de conversar então com você, jovem, a respeito de tudo que deve ser verificado na suspensão de direção dianteira, que é guidão, mesas, caixa de direção, estado da suspensão com retentores óleo e mola e estado e condição dos rolamentos da roda dianteira e sede do cubo onde vai receber essa nova peça, que é uma peça de desgaste, tem validade e precisa ser substituída. Tá ficando claro, jovem? Espero que sim. Acompanhe conosco a apostila, porque ela é o nosso grande roteiro. É daqui que nasce todo o vídeo, ok? Agora a gente vai falar, jovem, a respeito dos problemas na suspensão da roda traseira, beleza? Professor, a mesma coisa da dianteira. Não, a gente tem sistemas de suspensão totalmente diversos. Se um lado nós temos a dianteira suspensão do tipo telescópica, ok? Na traseira a gente tem uma suspensão com amortecedor do tipo balança, ok? E como é que funciona essa do tipo balança? Onde o amortecedor é fixado direto na estrutura da balança. Não é os links, como dizem aí, Pro-links, que é o único amortecedor com estrutura que distribui a balança. Não, nós temos um amortecedor de cada lado, ok? E quais são os problemas, os danos que desalinham a roda, a suspensão traseira, professor? Já entendi na dianteira. Galera, quando você viola a capacidade do projeto, é óbvio que você está colocando em risco a pilotagem e desgastando as peças muito mais rápidas. Então, alguns danos são parecidos com o mesmo da roda dianteira e outros são específicos com a traseira. A gente vai falar então que as grandes irregularidades do solo continuam sendo vilão, que é subir e descer as vias, atropelar as tartarugas, que são aqueles olhos refletivos colados na pista, tá? Uso inadequado da moto, seja para manobras, empinar a moto, fazer derrapagens com a moto, cavalos de pau, fazer borrachões com a moto, ok? Até mesmo a calibragem errada do pneu pode levar a esse efeito caranguejar na traseira da moto. Sem contar que a gente tem efeitos incontroláveis, né? Que é o que? Colisões, que isso a gente não pode, ao máximo, às vezes não é possível evitar, ok? E a gente tem outros que pode ser evitado, como a manutenção preventiva da troca de buchas, rolamentos e borrachas de trepidação do amortecedor, assim como evitar o excesso de carga no baú ou a sobrecarga de dois pilotos obesos, beleza? O efeito disso, caranguejar, a moto torce, mesmo que a suspensão dianteira esteja intacta, boa, ela faz a torção somente na roda traseira, beleza? Então o que a gente vai verificar na roda traseira? Em primeiro lugar, a gente vai verificar como é que estão as folgas laterais da roda. A gente vai pegar a roda e movimentar no sentido lateral.
ela apresenta alguma torção? Não. Então estamos ok. Sim, apresenta. Beleza. Se apresenta aí uma torção, a gente vai para o segundo passo. Descobrir se essa torção é oriunda de um rolamento danificado ou oriunda do desgaste das buchas, tá, que existem na bandeja, ok? As buchas da balança traseira. Primeiro, verifiquei os rolamentos de roda. Ok, eles estão bons, professor. O que pode ser? Então a gente vai para essa peça aqui, de número 2. É bem capazes que aqui dentro desta peça existe uma bucha por onde passa o eixo. Essa bucha se desgasta com a quilometragem ou com o excesso de carga da moto, ok? E aí a gente precisa substituir essas buchas aqui. Então, folga na balança traseira, lateral, pode ser roda, qualquer barulho nessa traseira ou desgaste prematuro de um dos lados do pneu pode estar causando efeito dobradiça na moto, que é oriundo do desgaste da bucha da balança traseira. Solavancos na hora de trocar as marchas também pode ser uma das indicativas aí que essa balança está com folga, e assim que as marchas engrenam ou reduzem, aplicam força sobre a relação corrente coroa-pinhão, movimenta-se essa balança trazendo esses barulhos inoportunos. Tá ficando claro, jovem? Eu espero que sim, que cada vez esteja ficando mais claro, porque esse é um assunto muito recorrente na oficina, e caso você queira chegar a ter a sua oficina, trabalhar em uma oficina ou numa concessionária, esse tipo de conversa é o tipo de conversa que acontece dentro da oficina, e é necessário que você saiba o que causa, como solucionar e quais as pegadinhas que ocorrem sobre o efeito caranguejar de uma motocicleta, beleza? A gente vai finalizar a respeito de o que são essas peças de desgaste na traseira que causam desalinhamento com essa peça tão conhecida que leva o nome de amortecedor, ok? Para essa motocicleta a gente tem o amortecedor interno e a mola numa única peça, beleza? E o que a gente tem que ficar atento a essa peça para reduzir o efeito caranguejar na nossa moto? Primeiro lugar, jovem, existem pressões de pré-carga no amortecedor, regulagens, próximo à base. Os dois amortecedores de um lado quanto o outro precisam estar na mesma regulagem. Para o caso da Honda CG Titan, existem 5 regulagens de pré-carga. Se na minha moto eu deixei na 4ª regulagem de pré-carga, numa regulagem alta, do outro lado eu também tenho que deixar na 4ª regulagem de pré-carga. Qualquer regulagem desigual dá instantaneamente o efeito de caranguejar, principalmente quando passamos em buracos e ondulações. Esse efeito se multiplica, tornando esse efeito dobradiça, ok? Qual que é o segundo passo aí que eu tenho que fazer um teste? Descer a traseira da moto apertando e soltá-la. Esse amortecedor tem que levemente trazer a traseira da moto para cima. Se existe um coice, um efeito mola, um efeito pulo, significa que não existe mais pressão interna dentro dos amortecedores, eles têm que ser substituídos, beleza? O que mais a gente pode encontrar dentro de um amortecedor? A gente pode encontrar desde vazamentos do óleo ATF, que no caso é a instalação de fábrica, como a gente pode encontrar algumas rupturas da mola do amortecedor, beleza? Esses dois problemas de desgaste geram uma manutenção corretiva. Se não for feita, causa até dano à moto e principalmente algo mais importante, que é o piloto, beleza? E por último, galera, o que muito ocorre nessas suspensões traseiras é que com o passar dos anos existem buchas que fixam aqui na parte superior, vai fixar o amortecedor ao chassi, na parte inferior vai fixar o amortecedor à balança. Essa fixação se faz com um parafuso, mas existe uma bucha de borracha aqui que diminui, né, a questão dos barulhos, porque é uma peça móvel, também diminui as vibrações. Essas buchas são muito frágeis e se desgastam muitas vezes antes do fim da peça. Então fiquem de olho nessas buchas de borrachas que fixam o amortecedor ao quadro e balança, porque elas podem ser uma das pegadinhas, um dos vilões de baixíssimo custo para resolver esse problema de caranguejar do veículo. Beleza, jovem? Agora você já sabe que o efeito caranguejar não vem de qualquer ligação de motos que possam vir da praia.
O efeito caranguejar vem da referência do caranguejo, que anda de lado. São motos desalinhadas por defeitos de roda, suspensão, né, ou peças de fixação, que podem dar esse efeito que altera na pilotagem e na mecânica da moto. É um efeito grave, porém ainda muito comum, que é solucionado dentro da oficina mecânica através de você, jovem, futuro mecânico. Beleza, jovem? Eu espero que essa aula seja muito importante para você, que você tenha aprendido mais um pouco, que a gente possamos conversar disso pessoalmente. Espero que você, através do seu smartphone, celular ou da sua Smart TV, consiga fazer a leitura dessa apostila, porque é muito útil. Existem exemplos e itens discorridos aqui que não dá tempo de falar no vídeo. E faça o teste você mesmo se é capaz de entrar numa concessionária. Leia nosso questionário Google Forms e responde ele para ver se eu estou absorvendo o que é preciso para ser um profissional dentro de uma concessionária Yamaha, Honda, Kawasaki, Harley Davidson, a concessionária que você preferir. Beleza, jovem? Eu espero que vocês estejam gostando. Façam bom uso da apostila e questionários na descrição dos vídeos e contem comigo para qualquer dúvida. Beleza, jovem? Aqui é professor Gui Brits em Mecânica de Moto para vocês, jovens do MSE.